Boa tarde a todos. Então, hoje, dia 5/11, o nosso próximo estudo vai ser dia 26. E o que nós vamos falar hoje, na nossa 12ª estudo do curso Cura e Quântica, é as várias faces do amor. Certo? Então, no estudo passado, nós vimos esse slide aqui. Quando a humanidade compreender que a interpretação pessoal de Deus deve considerar que Ele ama a todos indiscriminada e independentemente de qualquer outra coisa, será finalmente possível contar este como sendo um mundo de regeneração, saindo no mundo de expiações e provas e entrando no mundo de regeneração. E nós vimos no estudo passado, no estudo anterior, também que a questão de Deus, como o conceito de Deus único, nós verificamos que, como sociedade, como humanidade, melhor dizendo, nós ainda vivemos num sistema politeísta e não num sistema monoteísta, certo? Independente, de ser um Deus apenas, mas o sistema todo, ele funciona de uma forma politeísta. E até ainda agora mesmo estava conversando com a colega ali, e o que a gente está vendo hoje nos jornais é traficantes ligados a uma determinada vertente religiosa, expulsando outros de outra vertente religiosa, e aí por se considerarem melhor, Então, se eu vou expulsar um outro do meu ambiente, é porque eu me considero melhor do que o outro. E aí a gente vê a distorção de entendimento, a distorção do pensamento. Eu me considero melhor só porque eu sou ligado a uma determinada vertente religiosa, independente do que eu faça, Enquanto os outros que estão lá, curtindo a sua religião de uma forma tranquila, eles são menos do que os outros só por causa do conceito de Deus. O que a gente vai no final é o conceito de Deus, que Deus não permite que aquela religião ou aquele tipo de manifestação ocorra, no entendimento de alguns. Então, a gente verifica ainda um sistema politeísta e que, por isso, nosso Deus precisa, a nossa interpretação de Deus precisa conter o fato de que Ele ama a todos indistintamente, indiscriminadamente. E nós colocamos, então, esse conceito do monoteísmo mais importante ou mais necessário do que realmente o entendimento de um Deus único, por toda a sociedade, por toda a humanidade, mas é o desenvolvimento desse pensamento abstrato. O pensamento abstrato de entendimento de Deus, que é um ser que eu não tenho contato direto e por isso deixa de ser concreto no meu pensamento, para eu desenvolver um pensamento abstrato com um ser, uma entidade em que eu não vejo com os olhos, eu não toco. Então é mais uma conceituação mental do que um ser concreto especificamente. E esses conceitos, eles não são à toa, Apesar de nós termos falado sobre o conceito do monoteísmo, de não estar funcionando em termos de monoteísmo na humanidade como um todo, mas para o próprio indivíduo que aquilo deve funcionar, mas isso não significa que o conceito não deu certo, porque tudo vai depender em como a gente interpreta o conceito. Se a gente falar, não, o conceito de Deus único veio, que é para ser um só para toda a humanidade, esse era o objetivo, aí a gente vai dizer, não funcionou. Mas como não funcionou, a gente verifica que esse não podia ser o objetivo. Porque se é um objetivo maior, um objetivo de Deus, vamos dizer assim, isso vai funcionar. Então, se não funcionou, é porque esse não era o objetivo principal. Porque quando a gente vai falar em amor para nós, ainda é um pensamento abstrato. Nós ainda não temos o entendimento. O que é o amor realmente? Nós falamos de amor, 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 mas ninguém sabe o que é amor.
nós temos interpretações deturpadas do que é o amor, certo? E aí, o entendimento que vai ser um pensamento abstrato sobre o amor, esse passa a ser essencial. Porque eu posso ter a minha interpretação de Deus, seja ele como for que eu imagine Deus, certo? Independente. Mas se eu considero que Ele ama todos vocês, eu estou bem, porque eu vou respeitar todos vocês. Não importa como eu interpreto, eu posso imaginar esse Deus como uma caixa, um cubo. Esse é meu Deus. Meu Deus é um cubo, mas Ele ama a todos. O outro interpreta Deus como uma esfera. Deus é uma esfera, mas Ele ama a todos. E aí não faz a diferença de como eu vivencio ou experiencio esse Deus. Então, o amor, no final, também passa a ser um pensamento abstrato, só que esse é essencial para o nosso processo evolutivo. Eu considerar Deus um cubo, um triângulo, uma esfera, não vai fazer diferença. Hoje, para o meu processo evolutivo, não faz diferença. Certo? Mas o amor, ele é fundamental para o meu processo evolutivo. Então, por isso, a gente passa, né, como início, o desenvolvimento do pensamento abstrato, identificar Deus único, entender um Deus, um ser, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, muito obrigado. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, isso é altamente abstrato, porque nós vemos uma diversidade, eu digo, Deus é a causa primária de toda essa diversidade. Inteligência suprema também é um pensamento altamente abstrato. Não tem como nós definirmos inteligência, quanto mais inteligência suprema. Mas o amor não, o amor passa a ser fundamental para o nosso processo evolutivo. Então, quando a gente vai interpretar Deus, certo? Mais importante do que a gente conceituar Deus com precisão, é nós exercitarmos esse amor da forma que dá. Certo? Porque esse amor da forma que dá, ele vai evoluindo. E aí, quando nós formos espíritos evoluídos, nós vamos ter um entendimento muito melhor da divindade, e aí nós acabamos discutindo sobre as características dessa divindade de uma forma mais concreta, porque nós já vamos ter subsídios para o desenvolvimento, para a elaboração da conceituação. Amor. E a gente vai falar de amor. Aí a única forma que eu tenho para começar a falar de amor é procurar no dicionário, definição. E nós vemos uma série de definições ali para o amor. Das mais variadas, isso a gente tirou do dicionário Michaelis online. Algumas são bastante estapafúrdias, vamos dizer assim. Mas nós selecionamos alguns que estariam mais relacionados com o nosso tema, mais relacionados, né, com o que a gente pretende abordar. Então, amor, sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno e grandioso. Então, nós passamos a ver que a busca do belo é uma manifestação de amor, ou uma expressão do amor. E aí a gente confunde muito arte com belo. Hoje em dia existe uma deturpação, né? A arte passa a configurar o belo, mas não necessariamente o é. Um dos nossos mentores, ele fez a distinção para nós entendermos, entre arte e processo criativo. Então, a arte, a arte é aquilo que eleva o ser. Quando a gente observa um objeto de arte, a gente tende a se elevar, tende a nos levar para um entendimento, né, mais profundo, um sentimento mais profundo do nosso ser, mesmo que a gente não consiga verbalizar. Processo criativo é o que vem acontecendo por aí, certo? Uma série de processos criativos
que não necessariamente são uma manifestação do belo, muito pelo contrário, mas que se chama arte. Então ele fez essa distinção entre arte e processo criativo. Arte é uma na forma como ele abordou, né? A arte é uma expressão do belo. O processo criativo é aquilo que as pessoas simplesmente criam na sua mente e extravasam, né? Expressam para fora. Outra expressão do amor é ligação espiritual. Então, a ligação espiritual também é uma expressão do amor. Benevolência, uma expressão do amor. Caridade, lá a última, uma expressão do amor. Então, nós conseguimos ver que a forma como o amor se expressa no nosso nível, ele é bastante variado. E existe uma série de outras coisas que nós chamamos de amor que não são necessariamente uma expressão desse amor. Assim como vários processos criativos são considerados como arte, muitos dos nossos sentimentos nós consideramos como expressão do amor, mas não necessariamente vai ser. Porque a partir do momento que nós, como seres espirituais ligados ao mundo de expiações e provas, nós nos caracterizamos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, tudo que nós fazemos está contaminado com orgulho e com egoísmo. Tudo que a gente faz, porque isso é o que me caracteriza. Então, muitas das coisas eu tenho como expressão do amor, mas não é. Muitas coisas eu tenho como expressão da caridade, mas não é a expressão da caridade. Por quê? Porque nos falta um entendimento maior. E com isso eu preciso desenvolver o pensamento abstrato na conceituação do amor para eu conseguir identificar em mim o que é expressão, manifestação do meu orgulho e do meu egoísmo e que eu equivocadamente chamo de amor ou realmente uma expressão desse amor que existe em mim e que existe em todos nós. Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano, nesse livro O Mundo do Budismo Tibetano, ele diz o seguinte: minha religião é o amor. Então, é essa expressão que ele usou. Vale ressaltar que, para o budista, o budismo não é religião. Nós, ocidentais, que temos a tendência de caracterizar tudo como religião, mas o budismo, para o budista, não é religião. Nós, ocidentais, chamamos budismo de religião, taoísmo de religião, hinduísmo de religião, mas não são. Quando você vai perguntar para eles, budismo é uma religião? Eles dizem, não, é uma filosofia. Certo? Nós, ocidentais, temos uma relação que eu vou chamar doentia com religião. É uma necessidade que nós temos de caracterizar tudo do ponto de vista religioso. E aí nós vemos também que é uma expressão, é a forma como nós manifestamos a nossa relação com a divindade. A relação com a divindade e a relação com Jesus, por exemplo, no nosso entendimento, só pode ser feito através de uma religião, quando não necessariamente. Deus é um ser, uma entidade, e Jesus é um espírito. E eu posso muito bem me relacionar com ambos sem necessariamente estar relacionado com um processo religioso, mas estar relacionado com um processo filosófico, por exemplo. E o que acontece? Muitas das religiões, que nós chamamos de religiões, pregam o amor, ou a grande maioria, certo? E aí a gente pergunta, minha religião é o amor. Mas se a gente vai perguntar para as várias vertentes religiosas, as várias religiões, eles vão sempre dizer que eles pregam o amor. E aí a gente pergunta, ter a religião, o amor como religião, é a mesma coisa que ter uma religião que prega o amor? Então a gente começa a questionar, né? Minha religião é o amor, mas minha religião prega o amor, né? Desculpa, minha religião não é o amor, mas minha religião prega o amor. Então, logo, minha religião é o amor. Nós vemos que isso não é
fundamentalmente necessário. Se estar ligado a uma religião que prega o amor fosse a mesma coisa que ter o amor como religião, certo? Se uma religião, eu sou ligado a uma religião que prega o amor, o outro o amor é minha religião. Se os dois fossem a mesma coisa, não haveria rivalidade entre as diferentes religiões. Porque todos pregariam amor. Então, para que rivalidade? Né? Se eu estou doando amor e o outro está doando amor, vai ser um amor só. Todos falariam a mesma língua. Porque qual seria a língua? Não importa, a gente não vai discutir se meu Deus é quadrado, se Deus é redondo, se Deus é triangular. A gente vai discutir o amor sobre isso. Então, a nossa linguagem, a forma de manifestar as nossas crenças em Deus seria através do amor. E isso seria a mesma língua. Haveria fraternidade numa mesma vertente religiosa. O que é interessante é que a gente não vê fraternidade nem dentro da mesma vertente religiosa. Eu, Cláudio, considero o cristianismo como uma vertente religiosa. E eu, Cláudio, também, não considero o espiritismo como parte do cristianismo. Estou falando eu, certo? O cristianismo é uma vertente religiosa que partiu dos ensinamentos de Jesus, e aí uma série de deturpações levou a essa vertente que é o cristianismo. A origem está nos ensinamentos de Jesus, mas teve uma série de deturpações ao longo do caminho. O Espiritismo, ele pegou os ensinamentos de Jesus na origem, e aí trouxe essa interpretação dos ensinamentos de Jesus. Isso é só para vocês entenderem como eu enxergo. Não necessariamente tem que concordar, certo? Então, nós temos o cristianismo de um lado e o Espiritismo como ponto comum, origem, que são os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vê nessa vertente religiosa, que a gente vai chamar de cristianismo, que tem como origem os ensinamentos de Jesus, que fundamentalmente pregou o amor, nós vemos confusões dentre eles, certo? Nós vemos rixas, e aí um ofende o objeto de veneração do outro, o outro não deixa que o outro se entre no seu ambiente. Nós temos países, por exemplo, que é dividido entre catolicismo e protestantismo, e aí eles não conversam. Então, nós vemos isso dentro da mesma vertente religiosa. Não haveria guerras nem corrupção, pois muitos líderes políticos se dizem religiosos. O Brasil, hoje em dia, é um exemplo típico disso, né? Nós vemos uma série de políticos dizendo que governam em nome de Deus, mas envolvidos com corrupção. Então, se realmente isso tudo fosse verdade, não haveria corrupção. Pois é, né? E aí, obviamente, a gente fala dos outros, mas também nós temos que falar o espiritismo, porque o espiritismo não está fora dessa questão. Não haveria tal incompatibilidade fluídica no movimento espírita. Todo mundo já ouviu falar da tal incompatibilidade fluídica? Que aí um pessoal de um centro não pode ir no outro por causa da incompatibilidade fluídica. Fluídica. Política? Eu falei o quê? Política? Então ela está certa. Incompatibilidade fluídica. Aí, às vezes, alguém me perguntou logo no início, Cláudio, você vai dar o curso de cura quântica, não quer dar aqui no nosso centro? Eu falei, olha só, não dá para a gente ficar repetindo em 2 lugares no mesmo ano, certo? Mas lá no ICEB tem espaço. Não, mas tem que ser aqui na nossa casa. Eu falo, por que não? Por que se tem alguém que está falando uma coisa específica em determinado lugar, por que naquela hora eu não posso? Por causa da incompatibilidade fluídica. E a gente precisa fortalecer a nossa casa.
E aí a gente não pode assistir a palestra na outra casa, a gente não pode fazer atividade na outra casa, porque senão dá incompatibilidade, tem que fortalecer a nossa casa. E isso vai. Hã? É interpretação equivocada do que Jesus prega, certo? Porque partindo do princípio que o ICEB trabalha em nome de Jesus e aquela outra casa trabalha em nome de Jesus, todos os fluidos estariam relacionados com Jesus. Então, teoricamente, é o mesmo fluido. Fluido com a mesma qualidade. Então, da onde vem essa incompatibilidade fluídica? É porque minha casa, o mentor, é mais forte que a casa dos outros. Lá, como o mentor não é tão bom, o pessoal deve ser meio obsediado. E aí vai. A gente vai lá, faz na nossa casa, às vezes lá a gente fala na brincadeira, sabe o duelo que o que puxa a arma mais rápido é que ganha? Aqui é quem diz que o outro obsediado é que ganha. Você está obsediado, está falando isso? Então, aí todo mundo vai lá, aquele está obsediado, então não vamos dar muita atenção para o que ele fala. Então é o que puxa, ou você está obsediado mais rápido, né? É o que fala mais cedo. Então nós vemos no movimento espírita questões relacionadas com esse tal incompatibilidade fluídica. E é bastante interessante que a gente vai assimilando isso, a gente não se dá conta. Isso vai minando, a gente vai assimilando, e quando a gente se dá conta, estamos repetindo a mesma coisa como se fosse verdade. Nós passamos a repetir, porque depois de repetir uma mentira repetida não sei quantas vezes, passa a ser considerada como verdade. Então a gente começa a necessitar prestar atenção, inclusive na nossa vida como espíritas, para ver se realmente nós estamos fazendo do espiritismo uma religião que prega o amor e que essa religião é o amor em si. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Fenelon trouxe umas informações bastante interessantes. Ele diz o seguinte: o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, a nossa essência básica, ou fundamental, é o próprio amor. Então, qual é a minha essência? É o amor. Qual é a essência de todos vocês? É o amor. Porque todos nós somos criações de Deus. E a essência divina é o amor. Consequentemente, a nossa essência também é o amor. E ele continua: entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Por mais que façam, então a gente percebe que nós não apenas não trabalhamos para o desenvolvimento do amor, como nós fazemos o máximo para bloqueá-lo, para oprimi-lo, obscurecê-lo. Então a gente pergunta: eu preciso desenvolver o amor? Vocês precisam desenvolver o amor? Não. Não. Porque nós já temos o amor em nós. É diferente a abordagem. A abordagem é: eu tenho que desenvolver o amor. Como é que eu faço? A segunda é: a essência do amor já existe em mim. Eu não preciso desenvolvê-lo. Eu só preciso parar de atrapalhar. Não, desenvolver você não tem e precisa desenvolver. O outro você já tem. Você só tem que clarear o caminho para ele aflorar. É muito mais fácil, sob o ponto de vista prático, você deixar de fazer o que faz para o amor aflorar, do que ter que fazer alguma coisa para esse amor desenvolver. E por que nós entramos em tantos conflitos? Porque eu vou contra a minha essência. Nós vamos contra a minha essência. Se eu precisasse desenvolver o amor, não tivesse o amor, minhas atitudes estariam de acordo com a minha essência. Eu não estaria em conflito. Não?
Se eu precisasse desenvolver o amor, quando eu falo eu, somos nós, certo? Se eu precisasse desenvolver o amor, significa que eu não tenho amor. Minhas atitudes são contrárias à expressão do amor. Como eu não tenho amor, minhas atitudes estão de acordo com a minha essência. A partir do momento que minhas atitudes estão em acordo com a minha essência, eu não entro em conflito. Por que nós vivemos em conflito? Porque nossa essência é o amor e nossas atitudes são contrárias à nossa essência. Aí gera conflito. Melhorou agora? Ficou claro? Então, quando a gente vai ver por que nós temos tantos conflitos, por que no mundo de expiações e provas nós temos tantas dificuldades, porque nossas atitudes estão em desacordo com a nossa essência. Isso nos coloca numa posição completamente diferente do que se nós precisássemos desenvolver o amor. Certo? Quando Jesus disse que a gente poderia fazer o que ele faz, ó, raça de incrédulos, até quando estarei entre vós? Porque nós temos as mesmas ferramentas. Nós temos essa essência de amor. Então a gente pode fazer. Eu posso fazer, vocês podem fazer. Nós não fazemos por opção. Não é por falta de ferramenta. Então me leva para um outro patamar. Nos leva para um outro patamar. A forma como a gente encara a nossa existência, ela vai mudar. Não é mais o que eu preciso fazer, mas vai mais porque eu necessito deixar de fazer. Porque quando eu deixo de fazer, por mais que façam, então a gente vê nas palavras de Fénelon que são opções. É a minha opção. Eu estou no mundo de expiações e provas por opção. Lamento informar que vocês também. Quem está pensando que é melhor do que eu? Muitos devem ter pensado, sou melhor do que ele. Também, vocês também estão aqui por opção. Então eu encaro isso como uma opção. Se é uma opção, a forma como eu vou encarar as diversidades, ela vai mudar. Concordam? E aí eu desenvolvo o quê? A aceitação. A aceitação que eu estou aqui pelas minhas opções. Eu aceito. Tá. Agora a grande vantagem, eu não preciso permanecer nessa condição. Se é uma opção, eu posso mudar minha opção. Se fosse uma imposição, eu teria que convencer alguém a mudar o que está me impondo. Se é uma opção pessoal, eu não preciso pedir a ninguém ou convencer a ninguém. Eu mudo a minha opção. E com isso, eu deixo essa essência florescer. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Agora, como a gente vai interpretar essa lei de Deus? Um livrinho, ou Deus pegou uma caneta, foi lá na minha consciência, na consciência de cada um, era melhor fazer um carimbo, né, do que ele escrever na consciência de todo mundo. Então, ele ia fazer um carimbo, e aí, sai o Cláudio, Espírito, carimbou. Sai Isabel, carimbou. E vai carimbando um por um, com as leis. Então, essas leis, a gente não vai interpretar como um código civil, ou um código penal. Essa lei é a lei do amor. Como eu sou uma expressão do amor de Deus, nós somos, então essa lei é o próprio amor. Está escrito na minha essência, na minha consciência, porque a minha essência é o amor. E ali está a lei de Deus. Tudo que eu faço, a gente fala, é contrário à lei de Deus. Mas não, é contrário à minha essência. Quando a gente fala, porque aqueles que se desviaram da lei de Deus. Ninguém se desvia da lei de Deus, graças a Deus. Nós nos desviamos da nossa própria essência. Porque a lei de Deus, ela é bem mais ampla. E sendo Deus, inteligência suprema, ele vai, nas suas leis, contemplar aqueles que se desviam da sua própria essência. Por isso que nós temos um lugar para ir.
Porque nessa lei de Deus, ele tem aqueles que não vão contra a sua própria essência e tem aqueles que vão contra a sua própria essência, que somos nós. E aí, nessas leis, que é a providência, ela vai estabelecendo local e condições para nós vivermos, para nós vivenciarmos as consequências da nossa rebeldia à nossa própria essência. Então, a gente nunca se afasta da lei de Deus. Deus nunca falou assim, ó, Cláudio se afastou das minhas leis, agora deixa ele para lá. Quando ele resolver voltar, aí eu vou amá-lo de novo. Então, graças a Deus, literalmente, Deus nunca falou tal coisa. Ele pega todo mundo, independente se está desviando ou não está desviando, porque ninguém desvia. Agora, nós vamos contra a nossa própria essência. Aí fica mais fácil de eu entender. Porque senão tem que saber qual é a lei de Deus. A lei de Deus, né, eu vou ter que virar advogado agora para entender lei e aí começar a trabalhar. Mas eu vejo a minha própria essência. Como é minha própria essência, eu vejo a consequência daquilo que eu faço, que se expressa em mim. A consequência se expressa diretamente em mim. E aí eu consigo ir me ajustando gradativamente. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os Espíritos responderam, ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então Deus, nessa providência, ele vai nos lembrando daquilo que nós já sabemos. Porque essa resposta do Livro dos Espíritos está de acordo com a colocação de Fenelon. Lá ele diz que nós sufocamos essa essência. Aqui diz que nós esquecemos e desprezamos. No final é a mesma coisa. E aí nós temos, aí precisa, né, esses profetas, entre aspas, virem trazendo para a gente informação e lembrando. E aí tem lá o primeiro Deus único, para a gente conseguir focar a mente em uma coisa apenas. Essa mente que viaja tanto, né? É tão perturbada, e aí a gente consegue focar num Deus apenas, tentar. E dali desenvolvendo a mentalidade, para depois Jesus vir falar de amor. Certo? Então é a sequência. E aí Jesus falou de amor, aí veio um pessoal que deturpou tudo que ele falou. Aí surgiu o Espiritismo que vem colocar essa sequência. Olha só, por amor, não é isso aqui que o pessoal interpretou, não, é isso aqui. Certo? Aí nós já vimos que nós temos uma tendência a interpretar equivocadamente tudo que nos é dito. Por isso nós precisamos tomar cuidado para não interpretar equivocadamente o que o Espiritismo nos disse. Quando veio Moisés com Deus único, muitos entenderam. Esses que entenderam foram no seu processo evolutivo. A gente acha que ninguém entendeu, mas entendeu. Só que não está mais aqui, nesse mundo. Jesus falou do amor, a gente acha que ninguém entendeu, mas muita gente entendeu. E esses que entenderam não estão mais aqui, já seguiram. Veio o Espiritismo, muitos já entenderam e muitos vão entender, e vão embora. E vai continuar aqueles que trazem uma deturpação do entendimento. Então, a gente verifica, a gente coloca 3 pontos, né? A doutrina, bota lá, Moisés, Jesus, doutrina espírita. Mas não foram só esses pontos. Nós tivemos, ao longo dos séculos, vários filósofos, por exemplo, que vieram abordar essas questões. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz menção a Sócrates e Platão como precursores das ideias de Jesus. E aí nós temos toda uma série de filósofos pós-socráticos que, não todos, certo? Mas vários deles também trouxeram várias interpretações a essa questão.
Se não me engano, acho que foi 2000 e... Não lembro se foi 2015 ou 2014, que nós fizemos um estudo aqui no ICEB, então tem o CD, que nós viemos falando sobre o desenvolvimento da filosofia, que é a sequência dos ensinamentos espíritas na filosofia grega. Então, nós verificamos que muitos desses ensinamentos espíritas foram já expressos pela filosofia. Eu não lembro se foi 2015 ou 2014, eu acho que foi 2015. Não vou chutar que eu não tenho certeza. Mas tá bom. Quais seriam as leis? Jesus é muito bonzinho para nós. Ele pegou essas leis e botou em duas. Mas, ao mesmo tempo, ele restringiu essa lei a uma só. A gente interpreta como duas, mas no final é uma só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Quando Jesus fala semelhante a esse, ele coloca os dois iguais, querendo dizer é um só. Mas para nós é mais fácil dizer que nós temos que amar a Deus. Nós precisamos de uma referência. A gente precisa estabelecer uma relação de amor, porque isso trabalha o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O meu orgulho me impede muitas vezes de amar o próximo. Mas como Deus é Deus, então eu aceito esse amor a Deus, sem ofender o meu orgulho. Então Jesus traz amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não tem como eu amar a Deus sem amar ao próximo. E eu amando o próximo, estou amando a Deus. Você crê em Deus? Não. Você ama o próximo? Amo. Então ele está amando a Deus, mesmo que ele não acredite em Deus. Porque quando Jesus falou, que quando a gente faz para esses pequeninos, que são os necessitados, nós estamos fazendo para ele, então quando nós amamos o próximo, nós estamos amando a Deus. Independente se o indivíduo acredita em Deus ou não. Pode não acreditar. Certo? Então o amor, no final, ele passa a ser fundamental. E aí a gente veio, tá bom, Deus é um conceito abstrato, tá bom, ainda não consegui desenvolver. E aí o Cláudio veio no início e falou que o amor é um conceito abstrato, essencial. Quando a gente falou de Deus, precisa uma ferramenta forte, é forte, não sei o quê. Mas o amor é fundamental, ou essencial. Como é que eu faço isso? Graças a Deus, Jesus também trouxe a forma de nós expressarmos esse amor de forma concreta. Uma forma concreta de expressarmos esse amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso já é concreto, já não é tão abstrato. Como é que eu vou amar o próximo? Como eu me amo. Então, só Jesus mesmo, ele consegue trazer um conceito que é eterno, um conceito que é imutável, de amar ao próximo, e ele relativiza isso para o nosso entendimento, como a ti mesmo. Só mesmo um espírito da envergadura de Jesus para conseguir fazer isso, Quando a gente olha a capacidade do indivíduo de pegar um conceito fundamental, imutável, e colocar de uma forma que eu, Cláudio, entenda. E relativo ao meu entendimento. Porque ele não disse, amar ao próximo como eu, Jesus, os amo. Ele diz, amar ao próximo como você se ama. Aí a gente tira a referência. Qual a referência? Deus? Não. Jesus? Não. Referência sou eu. A referência de cada um é o próprio indivíduo. Até onde eu devo fazer pelo próximo? Até onde eu faço por mim mesmo. E aí eu vejo que o amor por si
mesmo é tão necessário e fundamental quanto o amor pelo próximo. Certo? Eu preciso me amar. Não apenas amar ao próximo. Quando eu falo eu preciso me amar, eu preciso me respeitar. Eu preciso trabalhar pelo meu desenvolvimento. Nesse processo, também vou amando o próximo, vou respeitando o próximo e trabalhar pelo desenvolvimento do próximo. Independente de qualquer coisa. Quando a gente vai falar em cura e quântica, quando nós vamos falar em estados de cura, lembra que nós falamos logo no início que a enfermidade é um estado do ser, não é que a enfermidade está no órgão, no corpo, mas o estado de enfermidade. O estado de enfermidade está relacionado com as minhas atitudes estarem em desacordo com a minha essência, que é o amor. E para eu estabelecer, me esforçar para que uma coisa fique ou esteja correlacionada com outra, eu preciso me amar. Porque só o amor por mim mesmo que vai me dar forças para mudar o meu comportamento. E quando, obviamente, eu mudo o comportamento comigo, eu estou mudando o comportamento com o outro. É um processo automático de entendimento. Eu não tenho como me amar sem amar e respeitar o próximo. Certo? Então, essa relativização de Jesus, ele veio trazer para a gente não apenas o amor e o respeito pelo próximo, mas também o amor e o respeito por nós mesmos. A gente não dissocia uma coisa da outra. Nós não conseguimos dissociar nós dos outros. Certo? O que significa amar ao próximo como a ti mesmo? E aí a gente faz uma série de perguntas sobre nós, né? Nós para nós mesmos. Até que ponto estamos em condições de avaliar esse mandamento? O que significa amar a ti mesmo? O quanto é respeito por mim mesmo e o quanto é orgulho, vaidade e personalismo? Eu tenho condições de diferenciar o que é expressão de amor por mim e o quanto é orgulho, vaidade e personalismo? Isso é uma pergunta complicada. Por isso o Espiritismo vai falar para nós do autoconhecimento. Nós precisamos avaliar o que nos move. Quando eu faço alguma coisa, o que me move? O que me motiva? O que passa em meu ser para eu ter esta ou aquela atitude? O quanto eu me amo? Alguém sabe responder o quanto vocês se amam? Aí eu pergunto, será suficiente para amar o próximo e estar em conformidade com a lei? E se não for o suficiente? Se eu não me amar o suficiente? Como é que eu vou fazer para seguir meu processo evolutivo? Porque eu não estou me amando o suficiente, obviamente não estou amando o outro o suficiente. Como amar o próximo mais ainda? Mas a lei diz, eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Certo? Então a lei é essa. Eu avalio o quanto eu me amo e eu vou ter apenas uma avaliação do quanto eu me amo em conformidade com o que eu faço para com o próximo. Quanto cada um se ama, não sabe responder. Verifica o que faz com o próximo. E aí vocês vão ter uma noção do quanto vocês se amam. Porque é um processo natural. Eu sou assim. Eu piso no pé dos outros? Eu sou assim. Não tem como eu pisar só no pé do outro e não pisar no meu pé. Minhas atitudes são contaminadas de acordo com a forma como eu penso, a forma como os sentimentos interagem comigo.
Oi? As intenções. Então, da mesma forma que nós falamos, todas as nossas atitudes são contaminadas com orgulho e com egoísmo, a forma como nós interpretamos. Então, se eu não me amo pouco, eu amo pouco ao próximo. E essa relação é automática. Eu posso até achar que eu me amo muito. Eu posso até achar que eu amo meus familiares muito. Mas se eu desrespeito ao próximo, eu estou afetando a mim e a todos da mesma forma. Então eu amo os meus e a mim mesmo da forma como eu trato os outros. Se eu quero ter compreensão para comigo, eu vou compreender o outro. Se eu vou ter paciência para comigo, eu vou ter paciência para com o outro. E aí, quando eu trabalho a paciência no outro, eu estou trabalhando a paciência comigo. Quando eu trabalho a caridade, caridade mesmo, com o outro, eu estou trabalhando a caridade comigo. E aí a gente vai trabalhar também o auto-perdão. O auto-perdão, ele é decorrente da minha relação com o outro. Eu perdoo o outro, eu me perdoo. Porque a falta de auto-perdão é altamente negativo para o próprio indivíduo. O que significa amar o teu próximo como a ti mesmo? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Tratai os homens, todos os homens, como quererias que eles vos tratassem. Então Jesus, ele trouxe direitinho o que nós precisamos fazer. Certo? E ele exemplificou. Deu exemplo do que a gente tem que fazer. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Quando eu trato o outro de determinada forma, eu também vou me tratar daquela forma. E eu vou aceitar minhas dificuldades, e eu vou aceitar as dificuldades no outro. Relativização do amor requer um pensamento abstrato. Porque é quando a gente relativiza o amor, ele é um processo, como o nome diz, é um processo, portanto é mutável. O amor para nós não é ainda imutável, porque nós trabalhamos o amor relativo. Como é o amor relativo, ele é mutável, ele vai mudar. E ele vai se aprimorando ao longo do tempo. Até nós chegarmos numa condição de Jesus, em que já vai vivenciar o amor absoluto. Ele já não mais relativiza o amor. Está claro? Objetivos da instituição espírita. Desenvolver. O que nós precisamos desenvolver em nós? Caridade e humildade. O que nós precisamos inibir? Egoísmo e orgulho. Caridade e humildade não são atitudes. A gente não diz aquele indivíduo é humilde porque ele se comporta de maneira humilde. A gente não pode dizer que o indivíduo é caridoso porque ele vai e distribui tudo que ele tem, ajuda os pobres. Porque nós estamos vendo atitudes. Caridade e humildade são sentimentos. Orgulho e egoísmo são sentimentos que se expressam de determinada forma. Eu posso agir de uma forma caridosa sem ser caridoso. O Cláudio é caridoso? Não, ele age de uma forma caridosa, porque é forçado. Eu me forço a fazer determinadas coisas. Então eu estou agindo de uma forma caridosa. Eu me forço a agir de uma forma humilde, mas não sou humilde, não sou caridoso. Porque isso ainda precisa se desenvolver. E inibir em nós egoísmo e orgulho. Porque nosso problema é o orgulho e egoísmo. E aí é muito fácil a gente falar desenvolver caridade, humildade, inibir orgulho e egoísmo. Mas a doutrina espírita, para nossa sorte, ela é mais profunda do que apenas ficar citando essas coisas, né? Elas vão, e Jesus também, obviamente, mais profundo
do que apenas citar. Eles dizem para a gente o que nós precisamos fazer. Esses são atos. E esses atos são consequências dos sentimentos. Agora, quando a gente vai lembrar Emmanuel falando para Chico, disciplina, 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 que a disciplina antecede a espontaneidade, nós podemos traduzir isso como disciplina, 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 é fazer o nosso dever. O dever, dever e dever. Porque fazendo o nosso dever, antecede a caridade. Eu hoje faço por obrigação, é meu dever, eu vejo lá, é meu dever fazer tal coisa. Não é por caridade. Quando a gente fala, né? Não, e a gente ouve as pessoas falando às vezes, não tem que ir na casa espírita fazer caridade, porque sabe como é que é, né? Fora da caridade não há salvação. Eu estou vendendo minha caridade. Certo? Eu vou lá porque fora da caridade não há salvação. O que eu quero? O que me move? É a busca da salvação. E eu vou lá na casa espírita para fazer a caridade, porque a caridade vai me dar salvação, eu estou vendendo. É a moeda de troca. E eu digo que estou lá fazendo caridade. Caridade a gente não faz. Caridade é sentimento. Humildade não é uma atitude, é um sentimento. A gente desenvolve. A caridade existe em mim. Então, tudo que eu faço é expressão da caridade. Um dia vai ser, de vocês também. Eu preciso desenvolver a caridade e a humildade, e preciso inibir o orgulho e o egoísmo. Quais são as ferramentas que a doutrina espírita... Quer dizer, quando eu falo doutrina espírita, nós já falamos, teve origem lá nos ensinamentos de Jesus, então ensinamento de Jesus, doutrina espírita. Quais são as ferramentas que eles nos apresentaram para isso? Como eu desenvolvo a caridade e inibo o egoísmo? O auxílio. Então eu vou auxiliar o outro, eu não vou fazer caridade para com o outro. Eu auxilio. Auxiliar já é uma ação, já é uma atitude. Aquele indivíduo precisa de alimento, então vou lá levar alimento para ele. Isso é uma ação. E por isso a gente faz por dever. Por que eu auxilio ao outro? É meu dever. Meu dever é auxiliar o outro. E eu faço isso por dever. Até que vai chegar um dia que eu faço isso por caridade. E quando eu fizer isso por caridade, eu vou continuar achando que é meu dever. Certo? Então, no dia que a gente se achar caridoso, a gente precisa tomar cuidado, porque isso se chama fascinação. Obsessão por fascinação. Então, todo aquele que se acha muito caridoso é um candidato à fascinação. Porque se você perguntar para esses espíritos evoluídos, eles não dizem que fazem caridade. Eles fazem o dever deles. Quando vai perguntar para Jesus, ele também não faz caridade. Se perguntar para Jesus, ele vai falar, não, eu faço o meu dever. Porque o caridoso não se considera caridoso. O humilde não se considera humilde. Você fala, nossa, eu sou muito humilde. Isso é só uma expressão do egoísmo, ou do orgulho. Humildade e orgulho. Qual é a ferramenta? Perdão. Certo? Perdão é uma ferramenta. A gente não deve trabalhar por perdoar. Nós precisamos trabalhar por não se ofender. Porque a não ofensa está atrelada à falta de orgulho. A falta de orgulho está atrelada à humildade. Vocês se ofendem? Então vocês são muito orgulhosos. Certo? E aí a gente vai imaginar Jesus lá e esses mentores, né? Olha aquele... Obviamente que eles não falaram isso, mas é como a gente interpreta assim, né? Se fosse passar assim um filmezinho. Olha aquele pessoal, como é que a gente vai fazer para eles deixarem de serem orgulhosos? Tem que dar um material, uma ferramenta para eles trabalharem. Vamos ensinar para eles então a perdoar.
que aí eles vão se ofender, e a gente diz que eles precisam esquecer a ofensa. Já que a gente não pode dizer para eles, não se ofenda, ninguém entende, como não vou me ofender? Tu viu o que aquele indivíduo falou de mim? Aí, então esquece, perdoa. E quantas vezes eu tenho que perdoar, mestre? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é muito, né? Cada ofensa é muita coisa. Cansa, é preferível não se perdoar, ou não se ofender. Então o que acontece? O indivíduo me ofende. Por baixo, eu vou ficar remoendo aquilo uns 3 dias. Estou sendo caridoso. Uns 3 dias vou ficar remoendo aquilo. Aí depois eu tenho que trabalhar o perdão. Eu fico pensando, Cláudio tem que trabalhar o perdão. Venho aqui no ICEB, ouço que tem que trabalhar o perdão. Mais 3 dias para perdoar. Certo? Só vou perdoar no 7º dia. Dizem que Jesus construiu o universo em 7 dias. E eu uso 7 dias só para perdoar uma ofensa. Dizem, né? Deus não criou o mundo em 7 dias. Mas eu levo 7 dias por baixo para perdoar uma ofensa. Sem contar aquelas que perduram por anos, décadas, a vida inteira, e o indivíduo morre e ainda está lá, e vem buscar o outro aqui, arrastar o outro. Eu morro, mas levo o indivíduo comigo. Então é mais fácil não se ofender, desculpa. E aí a gente não tem que perdoar. Jesus não perdoa, Espírito evoluído não perdoa, Deus não perdoa, porque eles não se ofendem. Eles não se ofendendo, eles não precisam perdoar. Já passaram dessa etapa. É a mesma coisa, eles não auxiliam, eles cumprem seu dever. Eu ainda vou lá e vou auxiliar, quando, na verdade, eu estou cumprindo o meu dever. Então, o auxílio é a ferramenta, o perdão é a ferramenta que nós vamos usar para transcender a necessidade dessa ferramenta. E quando a gente fala em auxílio e perdão, não é só com o outro, mas também nos auxiliar e nos perdoar. Faz parte da caridade sermos caridosos conosco também. E, obviamente, né, o exemplo maior, ou a gente pode dizer assim, quando que a gente consegue entender a caridade, melhor que a gente consegue entender a caridade, não vou ler tudo para dar tempo para perguntas, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, quando Paulo falou sobre a caridade. E ele falou, mesmo que eu falasse a linguagem dos anjos, mesmo que eu desse tudo o que eu tenho, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Então, essas colocações de Paulo é um poema, certo? Sobre a caridade. Então, caridade, aqui fica claro, caridade não é o que faz, mas é algo que brota em nós, é a forma como nós nos expressamos. E essa colocação de caridade de Paulo ainda é maior interpretação do amor, como nós conseguimos entender, certo? Mas nós ainda interpretamos como as nossas ações, as nossas atitudes. E as várias faces do amor na Terra, nós podemos citar algumas: caridade, humildade, paciência, cuidado, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício, e etc. São formas de expressão do amor para nós conseguirmos chegar até esse amor transcendente, né? Esse amor absoluto. Certo? Temos tempo ainda para perguntas, como fazemos em todos os nossos estudos. Oi, Cláudio. Analisando essa questão que você colocou da nossa essência, desenvolver o amor por nós, o amor ao próximo, eu vejo com uma grande dificuldade nós, no planeta de provas e expiações, a questão da culpa e do castigo, que acaba dificultando essa nossa relação conosco mesmo e com o outro, gerando intolerância e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Culpa. Culpa e castigo. Culpa e castigo. Culpa e o castigo está atrelado à falta do perdão.
A partir do momento que eu perdoo os outros, eu naturalmente me perdoo. Certo? O auto-perdão não está relacionado com eu poder fazer à vontade. Eu vou fazendo e me perdoando. Não é assim que funciona, porque se eu tomar essa postura, vai chegar o momento que o corpo, certo, vai dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Olha, Cláudio, você não pode ficar fazendo do jeito que quer, porque depois você se perdoa. Não é assim que funciona. As nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam ser responsáveis. As minhas ações têm que ser responsáveis. Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Mas nesse processo, eu erro. Aí, se eu tomo as atitudes de uma forma responsável, pensada, né, ciente do que eu estou fazendo, e eu verifico que aquilo estava errado, eu vou me perdoar. A partir do momento que eu perdoo, eu não preciso me castigar. Só que aí eu aprendi que estava errado. Não faço de novo. Porque o castigo, entre aspas, que é a repercussão de atitudes que não estão de acordo com a nossa essência, essas consequências só vão se fazer sensíveis quando perdura essa atitude no tempo. Quando ela é repetitiva. Quando ocorre uma vez ou outra, por falta de atenção, por uma avaliação inadequada, não traz consequências que perduram no tempo também. Agora, se eu fico repetindo, as consequências se fazem presentes e perdurando no tempo. Então, quando a gente trabalha o auto-perdão de forma consciente, não existe culpa e não existe castigo. Mas, novamente, é tudo de forma consciente. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, fez errado, eu vou me redimir, e aí eu não faço de novo. Por isso que a necessidade de reparar nossas faltas. A gente interpreta eu fiz a falta aqui com o professor César Reis, eu tenho que reparar com ele. Só que, de repente, eu fiz a falta, mas ele, como espírito elevado, superior a mim, transcendeu aquilo. E eu vou fazer o quê? Vou ficar andando atrás dele até conseguir me redimir com ele? Ele já foi. Então eu não vou fazer mais. Porque a questão da ação contra o professor César Reis não é só com relação a ele. É quando eu faço com todo mundo. Quando isso é amplo. Então eu me redimir não tem que ser com o espírito, eu tenho que parar de fazer. Né? Se redimir é parar de fazer. E se aquele com quem você causou um dano ainda está viajando consigo, você vai ajudá-lo. E aí você segue. Sem precisar ficar andando atrás do pobre, do espírito que está querendo ir. A gente como obsessor, não, eu vou atrás dele que ele tem que me perdoar. Ele já perdoou, não está mais aí. E quando essa caminhada, o outro não tem essa consciência ou repete sempre as mesmas dificuldades, e você vê a hora de praticar a caridade, que eu acho que para mim seria, de obstar aquela situação, porque senão ele vai continuar fazendo. E aí você coloca e você pensa, meu Deus, eu fiz o possível, né? Vamos ver se agora ele conseguiu entender, e eu também, porque também serviu para mim. É justo isso? É o nosso dever? Essa não é uma boa pergunta, essa é uma pergunta excelente. Porque merecia ser gravado. Porque a gente verifica dificuldade de entendimento disso. Nós achamos que a gente precisa ficar sofrendo em determinado local, em determinada situação, porque a caridade, eu tenho que ficar lá. Você não tem que ficar lá. Certo? A gente não tem que ficar sofrendo num lugar ou com pessoas que nós não compartilhamos do mesmo pensamento, do mesmo comportamento. Porque pessoas como espíritos, que são espíritos equivocados, nós também somos equivocados, nós fazemos mal um para os outros.
Então, a partir do momento que eu estou numa situação que me faz mal, eu não tenho que permanecer naquela situação. Agora, eu vou usar aquilo para ver, eu gosto que façam aquilo comigo? Aí eu vejo, não gosto. Tá bom, você vai para outro lugar, mas não faça com o outro. Certo? Então, esses processos, eles precisam servir de aprendizado. Eu não gosto desse tipo de atitude, então não vou fazer com o outro. O que a gente observa na humanidade é que quando a gente faz com o outro, a gente não dá muita atenção. Mas quando o outro me faz, eu me incomodo. Então eu vou viver naquela situação. Enquanto eu verificar que aquilo me incomoda e eu não devo fazer aquilo para com o próximo. Certo? Nós, espíritos, temos o livre-arbítrio. Então, eu tenho o livre-arbítrio para escolher esse ou aquele caminho. O outro também tem o livre-arbítrio dele. Eu quero que respeitem o meu livre-arbítrio. Então, eu também devo respeitar o livre-arbítrio do outro. Se o outro quer seguir por esse caminho, e a gente alerta, orienta, nós fazemos o que podemos. A partir de um certo momento, que ele está devidamente instruído, aí é a opção dele. E eu vou respeitar. Quando a gente vê a nossa vida, todos nós somos os nossos mentores, certo? Nossos anjos guardiões. O que acontece? Eu faço tanta coisa errada, aí eu pergunto, por que esse mentor deixou eu fazer esse tipo de coisa? Por que ele não chegou e falou assim, Cláudio, não faz? Ou por que ele não fechou a porta, escondeu minha chave para eu não sair de casa? E aí eu não ia fazer. Uma vez eu perguntei para o mentor, e ele me disse que ele não era obsessor. Ele falou, eu sou mentor, não sou obsessor. Obviamente, quando ele falou, eu sou mentor, ele não falou assim, né? Ele falou, eu tento trabalhar na forma do que vocês consideram como mentor, mas eu não posso ser obsessor. A partir do momento que eu impeça você de se manifestar pelo seu livre-arbítrio, eu vou estar me comportando como obsessor. Consequentemente, eu estou me comprometendo com as leis. Consequentemente, eu vou estar sujeito às consequências. E eu já tenho entendimento suficiente para saber que eu não devo fazer isso. Então, a gente se equivoca. Muitas vezes a gente verifica que nós nos equivocamos. Nesse anseio de ajudar, nós nos tornamos obsessores. É um processo obsessivo. Porque eu julgo que aquele caminho é melhor para o outro. Isso a gente tem que pensar. Alguém não é espírita, e eu cismo que ele tem que ser espírita, e vou lá, perturbar. Porque eu julguei que aquele caminho é melhor para ele. Mas eu fui à casa espírita 2 vezes, assisti 2 palestras, e eu saí dali dizendo que aquilo não era para mim. Isso aqui não é para mim não, fui embora. Anos depois, me vi de novo numa casa espírita. Eu falei, fui embora. Na 3ª vez eu fiquei e nunca mais saí, graças a Deus. Então, chega um momento, foi o melhor para mim. Qual é o melhor para ele? Ele sabe. Eu mostro o caminho que é melhor para mim. É o melhor para você? Não. Então tá bom, meu irmão. Respeito. Não somos obsessores. Cláudio, a sua abordagem, você falou no início até o meio da sua fala, que nós temos as leis dentro de nós, né? Do que é certo, do que é errado. Eu queria uma pequena, uma rápida observação sua sobre essas mentes totalmente, parece que estão fora de, digamos assim, do padrão, se é que, padrão aí, bem entre aspas, exemplo, serial killers, pessoas que passam a vida inteira fazendo furtos, né, furtando, e quando vão ser entrevistados por um repórter, falam na maior tranquilidade, tomam um copo d'água, falam como se fosse você fazendo aqui. Eu digo assim, aonde é que a coisa ficou errada para aquele irmão? Também pergunta muito interessante. O problema do ICEB é que vem essas perguntas para a gente responder. Pergunta bastante interessante. Primeiro, nós não falamos que essas leis de Deus, o certo e o errado, está escrito em nós.
Nós falamos que nossa essência é o amor. E tudo aquilo que nós fazemos contra a nossa essência traz consequências. Certo e errado não existem. É a minha avaliação. Você fez tal coisa, na minha avaliação você fez errado. Aí eu não vou fazer. Na minha avaliação você fez certo. Aí eu vou repetir. Quando Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, é isso. Eu avalio o que você faz e vejo, cabe para eu fazer também? É bom eu fazer também? Então faço. Eu pego o que você faz e trago para mim, Cláudio. Isso é bom? É. Então vou repetir. Nossa, olha o exemplo que ele deu. Eu vou continuar, vou tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Você fez, eu olho, isso não é adequado, então eu não vou repetir. Não vou fazer para o outro o que você fez para com o outro. Entendeu? Certo e errado é altamente relativo. Porque também, né, esses mentores são fantásticos. Uma vez alguém chegou para um dos nossos mentores e relatou que determinada pessoa, comportamento de determinada pessoa. E como se aquilo estivesse muito errado. Aí o mentor virou para essa pessoa e falou assim, olha só, essa encarnação ele está melhor do que a anterior. Então eu vejo que certo ou errado é minha avaliação. Para o processo evolutivo do espírito, ele está evoluindo. Você deu o exemplo do serial killer. Ele está melhor ou pior do que a encarnação anterior dele? Você sabe dizer? Não, nem eu. Qual é o seu julgamento? Também não vamos dizer. Porque tem alguém lá na frente, um espírito lá na frente, não que ele vai fazer isso, mas lá na frente ele vai dizer, tu sabe o que o Cláudio fez? O Cláudio faz tal coisa e ainda se acha certo. Porque coisas que eu acho normal, para muitos espíritos é uma aberração. Coisas que eu faço e eu considero normal, se Jesus fizesse, era uma aberração. Mas Jesus entende eu fazer. Ele entende por que eu faço. Cláudio faz, eu entendo por que ele faz. Então, por isso eu não vou julgar. Então, o que nós fazemos, muita coisa que a gente faz, para muitos espíritos, isso é uma aberração. É tão aberração para eles o que eu faço, quanto um serial killer é uma aberração para mim. Entendeu? Então, certo e errado é uma avaliação pessoal. Aquilo está certo, aquilo está errado. Eu vou fazer aquilo? Não. Eu vou fazer aquilo? Vou. É o não julgueis para não ser julgados.